Boa noite, pessoal. Hoje tem uma galera aqui empolgada aqui embaixo no meu condomínio, gente. Boa noite, Vanessa. Deixa eu dar um tempinho aqui, o pessoal ir entrando. Hoje, o tema da nossa live hoje é organização e deficiência visual. Boa noite, Lu, tudo bem? A gente hoje vai falar um pouquinho da perspectiva da pessoa com a deficiência visual, né, nessa pandemia e em relação à organização também. Eu espero que um monte de gente entre aí para a gente ter um bate-papo super legal com essa convidada. É a primeira pessoa com deficiência visual que participa de uma live nossa, então vai ser bem interessante esse bate-papo. Espero que vocês compartilhem essa live aí com um monte de gente. Oi, Gaspar. Boa noite, Lu. Que bom ter vocês aqui. Ai, tô ansiosa para essa live, gente. Vou esperar uns minutinhos aí para Juliana entrar. Espero que esteja todo mundo bem aí. Hoje eu consegui fixar aí o tema da live. Oi, Vera. Que bom que vocês estão entrando aí. Vou esperar só mais uns minutinhos. Deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. Esses dias não, ontem, né, a Kalinka mandou pra gente uma brincadeira que ela faz aí com o Oscar da organização. E a gente foi contemplada aí por escolha das pessoas que participam dessa brincadeira. Oi, Patrícia, boa noite, boa noite. Com o Oscar da organização, acho que era revelação, se eu não me engano, a categoria. E fiquei muito feliz com isso, assim, porque cada vez que alguém menciona o nosso trabalho ou vai premiar a gente com isso, né? É sinal de que o nosso trabalho está sendo bem aceito, sinal de que está sendo mais conhecido. Então, eu queria agradecer a Kalinka, a quem votou na gente, tá bom? Obrigada, gente. A Ju entrou aqui, deixa eu ver se eu já consigo mandar o convite para ela. O convite. Vamos ver se a Juliana recebe aí. Deixa eu tentar mandar de novo aqui. Oi, Juliana, que bom receber Oi, você. Tudo bem? tudo jóia? Você me ouve bem? Sim, tô te ouvindo bem. Ah, que bom. Olha, mais pessoas estão entrando aqui na live e eu falei que estou muito feliz e orgulhosa porque você é a primeira pessoa com deficiência visual que participa dessa live aqui com a gente. Estou feliz pra Ai, caramba que com isso. legal. Agradecer a Patrícia, porque foi ela quem fez a ponte aí, nos apresentou, né? A Patrícia é uma aluna nossa, muito querida. E já vou começar essa nossa live aqui me descrevendo um pouquinho, né? Bom, eu sou uma Ah, mulher parda, de olhos esverdeados, embora o meu cabelo seja curto e crespo, hoje ele está preso e eu tô com argolas. Eu queria que você fizesse a mesma coisa pra gente. Você consegue se descrever pra gente? sim, eu tenho cabelos curtos, num tom louro acinzentado, tenho olhos azuis, sou a pele morena, morena, acho que clara, morena, acho que é isso. Que mais? Eu tô vestida com uma camisa, com brincos também compridos. É, Não sei, tá bom assim? Tá ótimo, tá ótimo. É só assim, eu não sei
se vão entrar pessoas com deficiência visual. Então, de qualquer forma, essa live vai ficar gravada. Eu queria muito deixar esse registro aqui para as pessoas, para que elas entendam um pouquinho a importância de você se autodescrever, para que as pessoas entendam como você é. Né? É muito importante isso. A Juliana, ela é palestrante motivacional, ela é coautora do livro, né, Diferença nas Igualdades. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de entrar nesse tema e pedir para você falar um pouquinho da sua história, eu queria que você contasse para a gente como é que está sendo para você esse processo da pandemia. Você que tem a deficiência visual, como é que você está lidando com isso? Bom, então, na verdade, a pandemia, ela nos trouxe para dentro das nossas casas. E, na verdade, assim, eu fico muito tempo em casa, porque quando meu filho tinha 4 anos, eu decidi parar de trabalhar para cuidar da educação dele, me dedicar. Eu falo que as pessoas perguntam, qual a sua profissão? Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu sou administradora do meu lar. E palestrante motivacional e outras coisas mais, né? Mas, assim, a pandemia, ela me afetou muito no começo, porque eu fico muito em casa, porque como eu cuido da casa, então eu passava a maior parte do tempo em casa, meu filho ia para a escola, meu marido ia para o trabalho, e eu ficava aqui, cuidando da casa. Então eu tinha esse tempo, né, onde eu ficava sozinha e cuidando da minha casa, cuidando das minhas coisas. Eu tinha toda uma rotina já estabelecida de atividades, inclusive um dia que eu tirava assim para cuidar de mim, enfim. Com a pandemia, meu filho passou a ficar em casa o tempo todo e eu tendo que acompanhar ali as aulas online. Então, gente, o começo foi muito difícil, porque daí eu queria um tempo para limpar o quarto dele, eu tinha que arrancar o adolescente do quarto. Enfim, né? Foi toda uma mudança de hábitos. No primeiro momento, meu esposo também ficou em casa, então eu queria limpar a sala, tinha gente na sala. Eu queria limpar o quarto, tinha gente no quarto. Então, assim, eu me vi muito desesperada. Mas acho que depois eu fui acostumando, fui conseguindo me organizar e estabelecer uma nova rotina. E eu acho assim, para nós que temos uma deficiência visual, eu acho que os maiores desafios estão quando a gente sai para fora, sai para a rua. Por quê? Na rua, você tem que contar com o auxílio das pessoas, você precisa tocar nas pessoas para que elas te ajudem a atravessar. Eu não saí muito para a rua na pandemia, mas tenho colegas que saíram e saem e falam que, assim, teve um momento muito difícil em que as pessoas não estavam querendo ajudar por conta desse tocar, né? A pessoa ter que tocar no seu braço para te ajudar ou você tocar no braço da pessoa. Então, eles estavam encontrando, não sei se ainda estão, muita resistência a esse tipo de auxílio. Mas eu não senti muito isso porque eu fiquei muito tempo em casa e ainda fico. Agora eu tô ficando mais, né? Então é isso, assim. Gente, eu acho assim, importantíssimo a gente estar te perguntando isso e entendendo como é que você lê artigos, né, sobre tudo isso, mas quando você fala, fica muito mais vívido isso pra gente, né? Dessas dificuldades, dessas limitações. Não só dificuldades, até para a gente mesmo, como a gente vai fazer, porque muitas vezes a gente quer ser útil, né, e nem sabe como, porque as coisas mudaram. Até o protocolo de como eu vou te auxiliar já não é mais o mesmo que eu aprendi há tempos atrás, né? É realmente uma nova realidade, né? E na verdade eu penso que assim, o que acontece é que antes da pandemia, as pessoas, muitas delas já não ajudavam, porque, tô com pressa, não posso parar. Muitas vezes acontecia de eu estar na rua e uma pessoa falar para outra, ajuda ela ali! Daí eu pensei, mas a pessoa está tão próxima a mim, porque ela não pode me ajudar. Mas também tem muitas pessoas que ajudam. Porém, muitas pessoas que já ajudavam, de repente na pandemia, elas passaram a ter um pouco de receio. Então, ficou assim, muita gente já não ajudava, muita gente ajudava, e dessas que ajudavam, algumas passaram a não ajudar por conta dessa questão da pandemia. O que eu acho assim, eu penso, se eu for sair para a rua, eu já levo um álcool em gel, falo para a pessoa, olha, vamos lá, você passa álcool no seu braço, eu passo na minha mão,
né? E vamos embora, porque assim como as outras pessoas, a gente também trabalha, nós temos uma vida social e nós Sim, também precisamos sair de casa, né? pois é. É sim. Eu acho que é legal, você já dá a solução para a pessoa, né? Assim, você pode me ajudar, eu vou te orientar como. É muito isso também, né? De você orientar a pessoa Sim, como ela vai fazer nesse momento para você se sentir segura e ela também, né? na verdade, eu costumo dizer, Lívia, que eu acho que muito do que a gente vive hoje, nós como pessoas deficientes, nós temos que ser ativos na nossa história. Então, assim, se você não sabe como me ajudar, faz-se necessário que eu te ensine. Por exemplo, agora nós estamos fazendo uma live. Se você perceber que eu não estou olhando, né, direito para a câmera, que eu não estou focada, você fala, olha mais para cá, olha mais para lá. Assim, porque como que eu vou saber se eu estou exatamente olhando direitinho? Não tem como eu saber. Sim, Então, assim, eu tenho que fazer esse papel de te orientar, de como você pode me ajudar. Eu acho que é o papel do deficiente. É claro, as deficiências intelectuais, essa questão deles ensinarem como serem ajudados fica um pouco mais difícil, mas nós que temos essa condição, nós temos que ser agentes da nossa história. sim, exatamente. E já pegando esse gancho aí da história, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas. A gente já está nesse bate-papo aqui que eu já estou aprendendo muito, a gente sempre aprende muito, e essa é a proposta das lives que a Conceito proporciona para as pessoas, sabe? É que elas aprendam mais com a diversidade, com a pluralidade, e a gente quer realmente mostrar um pouquinho disso para as pessoas, né? Mais do que acompanhar o nosso conteúdo, é conhecer um pouquinho do que vocês têm para trocar com a gente, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho sua história para nós. Bom, eu nasci com deficiência visual, é, e foi detectado, né, a microftalmia. Aí, num primeiro momento, meus pais foram em busca do porquê, mas perceberam logo que esse porquê não fazia diferença. O que ia fazer diferença na minha vida seria a forma como eles iam cuidar de mim. Eu tenho Sim, 43 anos, então há 43 anos atrás não se tinha tanta tecnologia, tantos recursos que se tem hoje, mas eu falo que, acima de qualquer tecnologia, eu tive uma mãe muito sábia e ela sempre dizia o seguinte: eu vou cuidar da minha filha do mesmo jeito que eu cuidei do irmão, mudando estratégias. Então, se para ele ela mostrava um brinquedo, para mim ela tinha que dar na minha mão, fazer barulho, pôr textura, enfim. Ela explorou os meus outros sentidos e com isso eu fui crescendo ali, convivendo normalmente com os meus irmãos, com os meus familiares. Aos 3 anos de idade, eu ingressei na Provisão, que é uma escola que tem aqui em Campinas, que alfabetiza pessoas com deficiência visual na primeira infância. uhum. A professora ensinou muitas coisas para minha mãe, mas até os 3 anos eu convivi somente com os meus familiares. Mas esse conviver não era dentro de uma redoma de vidro. Minha mãe falava que quando eu comecei a engatinhar, ela tinha medo que eu fosse bater nos móveis, mas acho que eu costumo dizer que as mães são intuídas, né? Então ela não tirou nada do caminho. Ela achava que eu ia bater, que eu poderia trombar com aquilo, mas ela não tirou. E eu fui crescendo ali, me desenvolvendo com toda a casa do jeito que já era antes. Eu lembro que muitas vezes eu e o meu irmão a gente andava de bicicleta, e daí meu irmão pegava e deixava a bicicleta no meio do caminho, e eu vinha correndo e caía por cima da bicicleta, né? Em vez dela brigar com ele e falar que ele não podia deixar, ela falava, quem mandou vir correndo? Então, assim, minha mãe nunca me super protegeu, né? Se eu aprontava, eu lembro que tinha tias minhas que falavam, mas você vai bater nela? Minha mãe falou, não, mas ela fez. Ela vai apanhar. Então, assim, O a minha conceito é o criação foi mesmo para todo assim. mundo, né? Exato. Bem que ela podia, né, pensar assim que não ia bater na coitada da ceguinha, mas ela não pensava, não. Ela batia, né, apanhando de cinta, de chinelo, né? Então, assim, tinha uma mangueira em casa, no quintal, e muitas vezes quando ela queria me bater, eu subia e ficava lá em cima, e ela falava, pode ficar aí, a hora que você descer, você vai apanhar, né?
Então, assim, eu acho que foi muito isso. A minha criação foi muito normal, sabe? Eu fui para a escola aos 7 anos, estudei em classe regular de ensino, tinha o apoio da sala especial, né, da sala de recursos, que Sim. transcrevia, passava os materiais para o Braille, mas eu estava na sala de aula junto com todo mundo. Minha mãe lutou para que a máquina Braille entrasse em sala de aula, porque aqui em Campinas tinha uma resistência muito grande por conta do barulho que a máquina faz. E a minha mãe e a mãe de umas outras meninas falou: não, a máquina vai entrar em sala de aula sim, porque reglete ninguém merece, né? A reglete você faz os pontos do Braille um a um, né? Então, assim, minha mãe lutou, a máquina de Braille entrou em sala de aula, foi um sucesso. A máquina de Braille, na verdade, ela foi muitas vezes a ponte para a minha integração com as outras crianças, porque elas queriam ver, elas queriam saber como que mexia. E eu tive amigas de escola que aprenderam o Braille para me ajudar. Então, assim, Que importante foi isso para todo mundo que fez parte da sua vida em qualquer momento ali, né? A sua mãe foi realmente uma sim, transformação, né? Tremendo. sim. E aí eu também, desde os 7 anos, eu comecei a fazer dança. Tinha uma professora em Campinas, que ela é professora de educação física, inclusive ela é uma das autoras do livro Diferenças nas Igualdades. Ela dava aula para pessoas que enxergam e ela falava assim: eu queria entender como seria ensinar pessoas cegas que não estão me vendo, porque quando ela dava aula, o que acontecia? As pessoas imitavam ela na frente do espelho. Então ela falava que até quando ela passava a mão no cabelo, tinha gente que ela olhava para trás e a pessoa estava passando a mão no cabelo. Então ela falava assim: eu quero saber como é dar aula para pessoas que não estão me vendo. E daí ela montou um projeto, eu fiz parte desse projeto. A dança me ajudou muito, porque me deu muita noção de espaço, equilíbrio, é muita coisa. E com a dança, eu também viajei muito pelo Brasil, então eu aprendi muito a me virar sem mãe, sem pai. Eu ia para as viagens com a professora, e, enfim, fiz dança, daí sou formada em Relações Públicas também pela PUC Campinas. Trabalhei 10 anos no Correio Popular, que é um jornal aqui de Campinas, como telemarketing. Depois quis ficar com meu filho e aí passei a focar bastante nessa questão das palestras motivacionais, que eu acho que é um trabalho que modifica muitas pessoas. E aí, em 2019, né, eu decidi escrever um livro para contar um pouquinho da minha história. E assim, a dança, eu falo que ela foi uma das principais responsáveis assim pela minha desenvoltura, porque nessas viagens, para vocês terem noção, eu lembro que uma vez a gente foi para Natal e a professora ela fazia muitas palestras e a gente só tinha os horários que a gente era convidada para dançar e o resto do tempo da viagem era um saco, né? Eu ia com mais amigas que faziam dança. Era um saco porque duas adolescentes, nessa viagem estava eu e a Fabiana Harumi, que também é uma das autoras do livro. Uhum. E aí a gente falou para ela: ai, Mari, a gente não quer ir com você, né? Deixa a gente aqui no hotel. E ela falou: tá bom. Aí o povo do hotel ficou espantado. Como que essa senhora vai deixar duas cegas sozinha num quarto de hotel? Aí eles se espantaram mais ainda quando ela decidiu fazer a gente conhecer o hotel para chegar até a piscina. Aí foi a sensação, né? Eu Aí ela imagino. nos ensinou. Oi? Eu imagino. Aí ela nos ensinou o caminho até a piscina e tal. Depois a gente voltou pro quarto, ela foi embora. Daí eu falei assim pra minha amiga, né? Eu falei: Fá, só tem uma coisa, ela esqueceu de mostrar pra gente como que a gente faz pra achar nosso quarto, porque ela ensinou a gente voltar, mas tem várias portas aqui nesse corredor. Ela não ensinou, não mostrou pra gente qual era a nossa, quantas a gente tinha que contar, né? Daí ela falou: então Eu não vai dar imagino pra que gente. nesse tempo não deveria ter recursos de acessibilidade que tem hoje, né? Ah, não tinha. E aí ela falou assim pra mim: então é melhor a gente não ir. Eu falei: o quê? Eu tô em Natal, um sol maravilhoso, eu num hotel maravilhoso. Eu não vou na piscina. Ah, eu vou.
Ô, se eu vou! Aí eu falei assim pra ela, você tem algum papel na sua bolsa, alguma coisa? Ela falou, eu tenho um papel aqui, um comunicado que eu recebi e não joguei fora. Eu falei, me dá essa folha aí. Eu falei, e agora? A gente precisava de um durex. Eu não sei por que cargas d'água. Alguma de nós tinha durex na bolsa. Eu sei que nós tínhamos ali um durex e um papel. Falei para ela, amiga, nós vamos encapar a maçaneta dessa porta. É a única maçaneta encapada, fofa. Então nós vamos para a piscina quando a gente voltar, a maçaneta encapada é a nossa. Só que a gente foi. Aí, assim, os funcionários do hotel não sabiam o que fazer. A senhora quer uma água? A senhora quer isso? A senhora vai entrar na piscina sozinha? A senhora não quer que eu chame um funcionário? Não, moça, eu quero só tomar meu sol em paz. Só que daí, num dado momento, a gente falou, tá, e se a camareira passar ali pela porta e tirar o nosso papel da porta? Ela falou, agora lascou. Agora a gente tá aqui, a gente fica, né? Sei que assim, a gente tomou nosso sol, curtiu nossa manhã, voltamos pro quarto e tudo resolvido. A maçaneta tava lá encapada e, sabe? Então, assim, eu aprendi muito com isso, porque eu tinha que me virar muito sozinha, né? E você só sabe disso porque você se expôs a isso, né? Porque se você realmente Exato. tivesse sido super protegida, se você não tivesse tido coragem para enfrentar determinadas coisas, porque assim, eu falo coragem também de um jeito leigo de dizer, porque eu não tenho as mesmas limitações, né? Então eu imagino que realmente deve ser desafiador, porque eu lembro que eu fiz um curso de orientação e mobilidade no Instituto Benjamin Constant, que a gente ficava vendado e precisava atravessar a rua e depois voltar. Essa sensação que você sente em vou atravessar a rua, o que vai acontecer comigo? Você não está vendo, você tem realmente que trabalhar seus sentidos em torno dessa experiência. E não é nada fácil você coordenar, porque quando você é privado de um sentido, você aguça todos os outros, né? Então você não sabe qual que você prioriza. Eu imagino que para a pessoa que tem a deficiência visual, eu imagino para você, porque você já tem desde criança, mas para quem perde a visão assim de uma forma mais recente, deve ser mais difícil de você se expor a tudo isso, né? Mas quando você se expõe, você aprende e usa mecanismos que você mesmo desenvolve, né? Eu falo que o fato de eu nunca me esconder, vamos dizer, me encolher, claro que tem a ver com a minha personalidade, né? Até uma coisa legal para dizer assim, as pessoas costumam generalizar. Então, se um cego dança, ela encontra outro cego na rua e fala: ai, eu conheço uma moça cega, ela dança, por que você não vai fazer dança também, gente? A pessoa é outro indivíduo, ela às vezes não gosta de dançar, né? Vamos combinar que cada um não é único, né? Então, assim, as pessoas generalizam, mas é claro que então essa desenvoltura, o fato de eu ser desinibida, como todo mundo fala, tem a ver com a minha personalidade, mas eu acho que tem a ver também com o fato de eu estar sempre exposta a situações e ter vivido numa época, eu participo de um grupo chama-se Acessibilidade Doméstica, onde a gente discute muito como, assim, são mulheres cegas, e lá nós discutimos muito sobre como adaptar isso, como adaptar aquilo, como que você faz isso na sua casa, enfim, né? E a gente estava discutindo esses dias sobre essa era que nós estamos vivendo da tecnologia, que é uma era que nos possibilita estar aqui, por exemplo, fazendo essa live. Sim. Mas eu falo que eu vivi os tempos de glória da deficiência visual, que foi tempos onde não se tinha tantos recursos de adaptação, tantas coisas já adaptadas, mas se tinha mais humanização. As barreiras atitudinais eram muito menores. E assim, a falta de me fez criar muita coisa sozinha. Então, por exemplo, eu não tive Be My Eyes para me dizer se o molho é de tomate, se é de manjericão. Eu não tinha isso. Eu não tinha esse aplicativo que detecta se a luz da casa está acesa ou se a luz está apagada. Eu não tinha isso. Eu uso isso hoje e me ajuda muito, mas eu não tive isso. Eu não tive teclado do computador em braille, eu não tive telefone com tecla braille, eu não tive nada disso. Então, assim, eu tinha que dar um jeito, né? Eu tinha que inventar minhas maneiras ali de adaptar
as minhas coisas. E eu tenho até uma amiga que me diz que eu tenho muita inteligência prática, porque eu acabo inventando as coisas porque eu quero fazer. Então eu falo, não, para eu fazer eu tenho que mudar, inventar, criar. Então, assim, com isso eu acabei desenvolvendo muito isso. Então, a minha casa, por exemplo, eu não estou falando isso para me colocar ali, né? Nossa, mas quem conhece a minha casa Uhum. sabe que eu sou muito organizada e também muitas coisas eu adaptei ali para eu poder usar e ter uma autonomia, Sim, né? já pegando esse gancho que você está falando aí, primeiro assim, me deixou muito intrigada essa questão de você falar da acessibilidade atitudinal, né? Comparando tempos passados com tempos atuais. Né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção agora na sua fala, porque a gente sempre fala isso, né? Que a acessibilidade mudou muito de 10 anos para cá, né? Houve muita evolução. Mas a gente nunca faz esse comparativo da atitude das pessoas, né? E você falar isso me causa uma reflexão aí. Se antes as pessoas tinham atitudes diferentes, mais empáticas do que hoje, você acha? Eu acho que o que acontece é assim, antigamente, a falta de. Então, por exemplo, essa minha amiga aprendeu braille para me ajudar com os livros. Uhum. Hoje, o que as pessoas pensam? Ah, ela tem o celular que vai ler para ela, ela tem a linha braille, ela tem o notebook, ela tem o leitor de telas. Então, assim, eu não preciso de alguém para ler um livro. Sim, Então, perde-se a interação. Não que esse recurso não seja viável, mas eu falo assim, por exemplo, uma criança cega hoje, eu faço muito essa reflexão. Se eu tivesse nascido hoje, com quem eu ia brincar? Porque as crianças jogam no celular, as crianças assistem muitas coisas no celular, as crianças brincam de coisas que são no celular, né, de coisas que são muito visuais. E como uma criança cega vai se integrar? Então, assim, tem esse ponto. Tem o ponto de que a acessibilidade existe, sim. Tem rampa, tem braille no elevador, tem barra no banheiro, tem tudo uhum. isso. Mas quem me convida para ir ao teatro? Né? Quem me convida? E, Então, assim, tem muito isso. Então, as barreiras atitudinais, eu acho que elas são as mais marcantes, porque se tem toda a adaptação, mas as pessoas não se relacionam comigo, como eu vou desfrutar disso? sim, Se eu tenho um estudo, sou formada em relações públicas, sou palestrante motivacional, sou inteligentíssima. Se as empresas não me contratarem, onde eu vou praticar isso tudo que eu sei? Então é muito isso. As barreiras atitudinais, elas podem tanto abrirem portas como fecharem portas. É que nem aquela questão, né? Às vezes você vai num supermercado, eu uhum. fui algum tempo atrás no supermercado e falei pro rapaz, você tem um funcionário aí que possa me acompanhar? Eu quero fazer minha compra. Eu estava com a minha mãe. Aí ele falou, mas você não está acompanhada da sua mãe? Eu falei, sim, mas ela vai fazer a compra dela e eu vou fazer a minha. Nós moramos Uhum. separadas. Aí ele, ai, a gente não tem funcionário. Eu falei assim, como não? Não tem ninguém aí disponível? Daí ele falou, eu vou ver se um rapaz pode te ajudar. Mas ele não tá adaptado. Eu falei assim, não tem problema, eu treino ele. Eu falei, pode deixar que eu vou deixar ele pro próximo que vier. Né? Eu falei, se não tem, a gente vai treinar. Não E tem, aí, não tem inclusive, interesse, né? Assim, é como se que a gente cansa de falar, são 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, que as pessoas sim, simplesmente não se preparam para atender essa demanda, porque ela existe, né? sim. Então é isso, né? As barreiras atitudinais, eu acho que hoje as pessoas, entre elas próprias, tirando deficiência, a gente sente que as pessoas estão distantes, né? Você vai num consultório médico, tá cada um no seu celular. Você vai num jantar em família, tá cada um no seu celular. Então não é só em relação às pessoas com deficiência que
que está acontecendo um distanciamento, acho que é no geral. Sim. Só que pra gente, eu acho que isso acaba marcando mais. E engraçado, assim, você falando, principalmente nessa coisa de você estar, de repente, em algum ambiente onde as pessoas estão o tempo todo no celular, a gente não percebe, mas para você, que é uma deficiente visual, isso é muito mais perceptível por conta do silêncio que está te rondando. Então, acho que é mais perceptível a você tudo isso, né? Eu costumo dizer, às vezes eu falo assim pro meu filho, né? Ele chama Rafael, eu falo, Rafa, você tá no celular? Daí ele fala, não, eu falo, Rafa, ele brinca, né? Ele fala, não. Aí eu falo, Rafa, larga a mão de mentir. Gente, é que assim, para vocês que enxergam, talvez isso não seja perceptível, mas a gente que fica prestando atenção, quando vocês estão no celular, vocês mudam até o tom de voz. Vocês mudam o tom de voz, a voz sai mais para baixo, porque a pessoa tá assim, né, abaixada. Vocês ficam muito no mundo da lua e a gente percebe. Então, às vezes, quando eu tô falando com o meu esposo, né, eu falo assim, ó, pode sair do celular, na hora que você parar de mexer no celular, você fala comigo. Ele, nossa, mas eu só tava olhando não sei o quê. Eu falo, não quero saber, né? A gente percebe. Então, assim, é muito isso. Outra coisa que eu nunca tinha parado para pensar realmente, em mudar o tom de voz porque você está em uso do celular. Maravilhoso. Muda o tom de voz. Agora, Ju, deixa eu te perguntar. A gente estava falando um pouquinho de casa, de como você é organizada. Eu queria que você me contasse um pouquinho qual que é a importância de você ter uma rotina organizada, o impacto da organização na sua vida e quais são as adaptações que você fez aí na sua casa para que ela fosse mais organizada. Tá, bom, eu acho que a organização, claro que também depende de cada pessoa. Algumas pessoas conseguem ser mais organizadas, outras menos. E isso independe da deficiência, porque eu conheço muita gente cega que é desorganizada. E tem amigas minhas mesmo que falam, ai, Ju, eu sou muito bagunceira, né? Mas assim, eu acho que é um pouco de mim isso também, na minha personalidade, desde criança que eu sou metódica. Então, até as roupas das minhas bonecas, os meus brinquedos, sempre foram organizados. Sempre. E eu acho que isso faz uma diferença, assim, muito grande. Por quê? Eu acho que eu sempre sei onde estão as coisas. Então, quando eu quero algo, eu não preciso ficar passando a mão, procurando, tropeçando. Então, eu acho que esse é um fato. Outro fato é que eu já cheguei a precisar de documento e uma tia minha ter que pegar na minha casa e eu falar para ela, tia, tá no guarda-roupa, embaixo das gavetas, na segunda pasta, no terceiro saquinho. Ela falou, nossa senhora, eu fui lá e o documento tava lá, né? Então, parece assim, que é superpoder, mas não, é só organização mesmo, né? Exato. É que nem quando meu marido ficava com meu filho, quando eu ia trabalhar, daí às vezes ele ligava e falava, porque eu parei de trabalhar, ele tinha 4 anos, né? Daí, às vezes, ele falava assim, amor, que roupa eu ponho nele? Eu falava, abre a segunda gaveta, no montinho do meio, o terceiro macacãozinho, aquele lá de pipa, não sei o quê. Daí ele falava, nossa, e é esse mesmo! Né? Então, assim, o fato de eu ser organizada, até meu marido tá aqui do lado falando, nossa, ele tá lembrando, né, desses fatos. Então, assim, o fato de eu ser organizada me auxilia muito nisso, porque se eu preciso de alguém para me ajudar, eu consigo orientar de longe a pessoa. Não sempre sei onde estão as coisas. E dificilmente, aqui em casa, acontece desastres como derrubar um copo porque estava fora do lugar, derrubar, sei lá, alguma coisa porque está fora do lugar. Então, assim, eu acho que isso é fundamental, não só para mim, eu acho que para todas as pessoas que conseguem perceber a vantagem aí de ter uma casa organizada. Sim, porque a acessibilidade, a organização, a acessibilidade, ela pressupõe segurança, né? Então, acho que quando você tem um ambiente organizado, você também está dizendo para a pessoa que ela tem um ambiente seguro, né? E assim, que nem você falou, né? A minha rotina, eu sou meio sistemática, então assim, as pessoas falam assim, nossa, você que limpa a sua casa, você que cuida, nossa, mas você dá conta.
Até uns 4 anos atrás, eu tinha a minha mãe, que ela gostava de vir fazer faxina para mim uma vez por semana. Eu nunca quis que ela viesse, ela falava, ai não, filha, é o nosso dia, eu vou aí, a gente conversa, tá bom, né? Ela gostava de vir, eu sempre ajudava, mas depois de uns 4 anos para cá, ela teve que parar por conta da idade, outros compromissos que ela foi, né, tendo. E eu falei, bom, agora a casa é minha. Eu não vou contratar a faxineira, porque na época que ela parou eu não tinha condição financeira. E também porque eu sou chata mesmo, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. E aí eu falei, bom, eu não consigo limpar a casa toda num dia só. Porque são muitas tarefas. A gente que tem a deficiência faz um pouquinho mais devagar. Então, principalmente uma pessoa com deficiência que tem mania de limpeza, né? Aí eu falei, bom, eu vou estabelecer uma rotina e eu faço todo dia um pouquinho. Então, assim, eu tenho o dia certo para lavar roupa de cama, tenho o dia certo para lavar roupa de banho, tenho o dia certo para lavar roupa de mesa, a roupa de vestir também eu tenho o dia certo. Então, cada dia eu lavo uma especificidade de roupa. E a limpeza da casa, eu faço assim, limpo, sei lá, o chão eu limpo num dia só. Porque chão não dá pra você limpar do quarto hoje, da sala amanhã, né? Você tem que limpar ele, porque senão vai espalhando ali. Mas o resto eu faço por etapas mesmo. Um dia eu limpo a sala, outro dia eu limpo o quarto, outro dia eu limpo o outro quarto, e assim eu vou indo fazendo esse rodízio. Ou então eu faço, hoje eu só vou limpar vidro. Amanhã eu só vou limpar móveis, né? Vou tirar pó dos móveis. No outro dia eu só vou pegar as coisas da cozinha. Então eu vou fazendo esse rodízio aí nas atividades para que eu consiga dar conta. Então eu falo que assim, pelo menos uma vez por mês eu passo por todos os vidros, pelo menos uma vez por mês eu consigo arrastar a geladeira, arrastar o fogão, arrastar, né? Então eu faço esse cronograma mesmo, para que eu consiga dar conta. E assim, as adaptações que eu fui fazendo ao longo das minhas necessidades foi, por exemplo, eu comprei uma air fryer. A air fryer não vem, né, com nenhum tipo de marcação ali para eu saber a temperatura, o tempo. Então, meu esposo, a gente comprou uma cola relevo e ele fez um pinguinho de cola em cada temperatura e também no tempo. Meu micro-ondas também eu adaptei. Eu tenho aquele Rotex Braille, mas quem não tem dá para fazer também com essa cola relevo. Então eu coloquei o Rotex com os números. Meus interruptores de luz também eu fiz uma marquinha em todos eles para saber o lado da luz, quando está acesa e quando está apagada. Sim. Eu fui fazendo essas adaptações por conta de que as coisas não vêm adaptadas, né? Pois é, essa é uma questão também, e era uma outra pergunta que eu ia te fazer, né? Para que a gente tenha produtos e serviços voltados para a pessoa com deficiência, ela também precisa consumir esses produtos e serviços, né? Porque a gente só vai ter uma ideia de tudo isso quando a pessoa estiver consumindo e estiver dando opinião sobre esses produtos, né? Agora eu queria saber de você, como você vê esses produtos e serviços, qual é a sua percepção, né, de produtos e serviços adaptados para a pessoa com deficiência? Você acha que ainda existe um certo preconceito com essa nomenclatura, assim, quando você tem um produto ou serviço voltado especificamente para a pessoa com deficiência? Olha, eu costumo dizer o seguinte, isso é a minha frase, inclusive que está no livro, que é, para se ter igualdade, as diferenças elas têm que ser respeitadas e atendidas. Sim. Esse atendidas é isso. É eu estar numa sala de aula, a apostila do meu amigo estar em tinta e a minha estar em braille. Uhum. Eu estou com um material diferente para estar em patamar de igualdade com ele. Então, assim, eu vou estar em patamar de igualdade com quem enxerga o dia que eu comprar uma air fryer e ela vier com braille. O dia que eu comprar um micro-ondas e ele tiver braille. O dia que eu comprar qualquer produto e ele tiver o rótulo em braille. Uhum. Então, assim, eu não vejo essas adaptações como segregação.
E também não enxergo isso como eu não quero, eu quero consumir um produto igual ao de todos. Mas se eu consumir um produto igual ao de todos, eu vou estar deixando a minha diferença mais aparente. Sim. Por quê? Se eu estou numa empresa, se eu trabalho numa empresa que tem um micro-ondas para eu esquentar a minha marmita, e ele não tem nenhuma marcação, eu tenho que chamar meu colega de trabalho, que muitas vezes não está disposto a ir lá comigo esquentar minha comida. Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer que se eu estou num restaurante e eu peço um prato e não peço para o garçom cortar o bife para mim, porque eu quero ser igual a todo mundo, não, eu não preciso que ele corte o bife para mim. Já vi muito deficiente visual passando vexame, que daí vai cortar, não consegue cortar, derruba a comida. Sim. Gente, não é mais bonito eu falar pro cara, corta para mim, por gentileza? Eu vou comer finamente, sentada na mesa, com classe, não vou derrubar a comida, e vou estar em patamar de igualdade. Então, assim, as diferenças, quando elas são atendidas, aí sim eu estou igual. Sim. Né? É o que eu penso. Agora, a Silvana, beijo, Silvana, obrigada por você estar aqui com a gente. Está fazendo uma pergunta para você. Ela quer saber como que você faz com os sapatos. Quais são os desafios que você tem, né? Assim, para não calçar. Eu imagino que seja isso, né, Silvana? Para você não calçar um pé trocado, não sair com o pé trocado. Né? E a Débora tinha perguntado aqui também qual é o nome do seu livro. A Patrícia, obrigada, Patrícia, já está dizendo aí, Diferença nas Igualdades. Eu vou, não sei se dá para você ver assim. Levanta um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí, ótimo. A então, capa pessoal, do ela livro. tá mostrando aí. Tá bom assim? Tá ótimo. Deu para ver sim. Chama-se Diferença nas Igualdades, não sei se deu para ler. E ele está disponível na Amazon e na própria editora Baraúna. Tem o e-book e tem também o livro físico para compra. Depois a gente vai compartilhar com as pessoas. Se quem quiser pode pedir para a gente pelo direct ou para a própria Juliana. Depois a gente vai compartilhar aqui o Instagram dela, que vocês podem ficar mais por dentro das questões do livro e a gente vai compartilhar também para quem tiver interesse. Bom, a questão dos sapatos, né? Os sapatos, assim, eu costumo organizar por cores, então eu gosto muito de colocar, separar mesmo por cores, e também, assim, eu costumo separar sapato e sandálias. Então, sapatos, daí eu começo com as cores preta, depois vou indo pro nude, depois eu coloco os que são coloridos, depois vou para sandálias e faço da mesma forma. Foi a forma que eu me adaptei. E assim, dificilmente eu tenho 2 sapatos que são iguais de cores diferentes. Então, raramente vai acontecer de eu colocar um par de um pé e de outro, porque os sapatos que eu tenho são, né, diferenciados aí pela textura, pelo tamanho, de algum detalhe que tem, uma fivelinha, né? Geralmente a gente não tem sapatos iguais de cores diferentes, pelo menos eu não tenho. Mas se eu tivesse, ia ser difícil acontecer de eu colocar um pé de cada. Não que não seja possível, porque já aconteceu. E isso acontece até com quem enxerga, né? A pessoa põe uma meia de cada cor, põe um tênis de cada cor, né? Uma beleza. Mas assim, eu separo por cor. Então, o que acontece? Se eu tiver um bege e um preto, o bege vai estar no setor de bege e o preto vai estar no setor de preto, né? Mas, até uma questão interessante, não só o sapato, como roupa e qualquer outro tipo de situação, as pessoas são engraçadas, né? Se você, Lívia, sai na rua com sapato de cada cor, as pessoas falam assim, começam a rir, nossa, Lívia, você colocou um sapato de cada cor, daí dão risada. Ou se não te conhecem, cutuca o cara, você tá no ônibus lá, né? Daí a outra cutuca fala, olha, aquela moça lá tá com sapato de cada cor. Ai, será que ela não percebeu, né? Mas se é um deficiente visual, é claro que é porque ele é cego, né?
Claro que é porque ele é cego, as pessoas nunca vão falar que ele pôs um sapato de cada cor por distração. Vão falar o quê? Ai, judiação. Será que ele não tem família para ajudar? Ele pôs um sapato de cada cor, Sim, né? Então, assim, exata. Olha, gente, realmente, essa perspectiva aí, porque assim, você fica com receio de como a pessoa vai interpretar se você vai falar para ela que ela tá com o sapato trocado, né? Se você tiver a mentalidade de que somos todos pessoas e todos precisam, né, ser alertados com essas questões, você vai ficar muito mais leve para fazer esse tipo de observação para a pessoa, né? sim, e tudo, né? Eu falo que uma vez eu estava na rua com meu filho e ele estava brincando ali de amarelinha, né? A gente estava indo, voltando da quitanda, e ele estava brincando assim, indo na frente, né? Ali pertinho de mim, ele já tinha consciência de que ele não podia sair de perto de mim, eu sempre expliquei isso para ele. E aí, eu moro num bairro tranquilo, então eu tava deixando ele ali na frente, um pouquinho na frente, e ele tropeçou e caiu. Aí ele começou a chorar, eu falei, ô meu amor, você caiu. Veio uma pessoa, ai, nossa, você quer que eu ajudo? E não sei o quê. Aí ela virou e falou assim, mas também, como que deixam você sair sozinha com ele? Daí eu Nossa, falei assim, então, só pra te informar, eu sou a mãe dele, né? Aí eu falei assim, e deixa eu só te fazer uma outra pergunta. Filhos de mãe que enxergam não caem na rua? Não tropeçam? Não... Porque assim, a pessoa literalmente deixou claro que, por eu ser cega, meu filho caiu e tropeçou. Gente, não mãe tem nada a alheia que eu ver. fiquei agora, hein? Nossa, Mas é isso, assim, né? Então, e é engraçado que a sociedade é assim, né? Ou ela faz isso, ou então ela bota na coitada da criança uma responsabilidade que não é dela, de uhum. cuidar da mãe. Sim. Cuida da sua mãe! Ajuda a sua mãe! Carrega a sacola para sua mãe! Nossa, você não carrega a sacola para sua mãe? Quer dizer, ele tinha 4, 5 aninhos, gente. E eu tava cheia de sacola da quitanda, né? Mas daí a pessoa acha que ele que tinha que carregar a sacola. Porque, como assim, né? Por isso que eu Então é falo que assim, muito. você fazer lives, principalmente com a pessoa com a deficiência, e que a gente fale cada vez mais desse tema para as pessoas, é informativo, sabe? Assim, tem muita gente que está ouvindo e eu tenho certeza que está tendo altos insights aqui, porque a gente está simplesmente tendo uma conversa aberta e franca. Que acho que é o que todo mundo devia fazer. É o que a gente sempre ouve, né? Se você está com dúvida, pergunta. Eu estou cheio de dúvida, estou te perguntando aqui. Né? Eu acho que aí É uma esse é o pena que só diálogo. tem uma hora, né? Sim. Ó, a Silvana está fazendo outra pergunta aqui para você. Ela está perguntando se faria diferença para você identificar o material, né? Assim, de detalhes estéticos, por exemplo, para você identificar roupas, identificar sapatos. Eu imagino que seja essa a pergunta, né, Silvana? Bom, eu não sei se eu vou responder exatamente o que ela deseja, mas aí ela vai falando, vai interagindo. Eu falo que conhecer a Patrícia foi muito legal, porque a gente aliou, né, o conhecimento que ela tem de personal organize com a minha experiência de vida. Então, quando Uhum. ela veio aqui em casa, conhecer minha casa, enfim, e aí ela me mostrou muitas possibilidades de como eu poderia organizar meu armário, não precisando, por exemplo, gravar tudo que eu tenho na memória, né, ali. E, assim, eu acho que é muito interessante você colocar, por exemplo, entre as roupas uma textura, sei lá, quando sair da preta para marrom, você põe lá uma divisória com a textura para você saber que está mudando de cor. Eu acho que são coisas muito válidas que, como eu nunca tive acesso a esse tipo de recurso, é claro que eu acabei desenvolvendo mesmo essa memória onde eu sei tudo que tem na minha casa, tanto é que ela viu os meus guarda-roupas, viu a forma que eu organizo as minhas coisas, e assim, é claro que eu não tenho duas camisas dessa, então Uhum. eu sei a cor dessa camisa, né, e eu só tenho esse modelo, então eu sei a cor, ela está lá encaixada naquela sequência que eu fiz.
Mas o fato de você ter possibilidades de adaptações para você separar suas roupas, seus sapatos, seus pertences, eu acho que são ideias muito válidas, principalmente para uma pessoa que está iniciando, por exemplo, uma vida onde ela vai morar sozinha, onde ela acabou de casar e ela vai ter que ajeitar as coisas dela. Uma criança que já queira começar a organizar seu armário, seu guarda-roupa, suas coisas, eu acho que já ter acesso a esse tipo de possibilidades é muito bom. E tanto é que algumas ideias que a Patrícia me deu, eu até já coloquei em prática aqui em casa. E, nossa, eu acho que facilita muito. Não sei se é isso que a Silvana queria saber, né? Se essas possibilidades de você separar, texturizar, sei lá, colocar um botão a mais, um escondidinho ali, para você saber que é aquelas roupas que tem aquele tipo de botão, Uhum. são pretas, enfim. Eu acho que são ideias muito boas. Que ajudam bastante no dia a dia também, né? Olha, a Com Mônica certeza. organize, arrume e organize está dizendo aqui, as pessoas ainda não precisam ser ensinadas, né? Ela colocou ser ensinada entre aspas, né? A lidar com as diferenças. Acredito que agem sem maldade, mas por pura ignorância, né? No sentido literal da palavra. Já é tempo de mudar, isso mesmo, já é tempo de mudar e a gente está aqui realmente para propor essa mudança, para que as pessoas tenham conhecimento realmente, né? E se tiver dúvida, é o que eu falei antes, pergunta, né? Assim, o que vai acontecer é você ficar mais informado sobre o assunto ou como lidar com o ser humano, como lidar com diferenças, né? Que é muito o que você propõe para a gente também no seu livro, né? Eu acho que lidar com as diferenças é você se enriquecer como ser humano, porque assim, eu falo que essa minha amiga, por exemplo, que aprendeu braille, ela aprendeu algo mais. Uhum. Então, por exemplo, eu costumo dizer, né, que a autonomia, a independência, não é você fazer tudo sozinha. Porque ninguém faz tudo Isso. sozinho. Eu acho que independência é você ter desenvoltura para você, por exemplo, fazer o que é preciso ser feito, mesmo que para isso você dependa de alguém. Por exemplo, eu estou maquiada hoje. Não fui eu que me maquiei sozinha. Eu não passei rímel Uhum. preto sozinha. Tem curso de maquiagem, sim, que dá técnicas aí, né, para as pessoas com deficiência se maquiarem sozinha, mas uma maquiagem mais trabalhada, eu, por exemplo, não faço em mim. Eu prefiro que alguém faça. Não tem problema, eu estou maquiada, não estou? Estou aqui falando com você, maquiada, era o que eu queria, não era? Então eu dei Sim. um jeito de resolver isso. Eu chamei uma amiga, falei pra ela, você pode vir me maquiar que eu vou fazer uma live? Ela veio, me maquiou e tá tudo certo, E né? tá Eu, linda. por exemplo, então, sabe? E assim, o que tem que ela veio me ajudar? Qual que é o problema? Sim. Né? Eu Acho que isso resolvi também meu está problema, não ligado à resolvi? autoestima, você não acha, Juliana? Assim, se a sua autoestima, ela tá. Se você está segura, e muito eu digo isso pela sua mãe, que ela deve ter trabalhado isso desde sempre em você. Né? Você, a gente é notório, assim, que você tem uma autoestima elevada, que você passa isso pelo menos para a gente. Então, eu acho que, de uma certa forma, para que você se desafie a fazer coisas, ou para que as coisas não sejam, o obstáculo não seja tão grande, tem muito da tua autoestima aí também, né? Eu acho que tem. E assim, né, Lívia? A gente vai amadurecendo e a gente vai mudando, inclusive, a forma como a gente se coloca perante a sociedade. Uhum. Eu passei por vários estágios e um deles foi aquele estágio de querer provar. Então, Uhum. eu vou andar sozinha para provar para as pessoas que eu consigo. Eu vou fazer tal coisa sozinha para provar. Eu vou fazer não sei o que para provar. Foi um momento bom? Foi, porque nisso de querer provar, eu também aprendi muita coisa. Uhum. Mas hoje, né, com a maturidade que eu já tenho até alguns cabelinhos brancos já, né? Inclusive, né, pinto o cabelo, né, porque é para disfarçar, mas assim, eu hoje, quando eu quero fazer algo, não é para provar para ninguém, Uhum. é para mim. Então eu faço para mim. Eu aprendi a fritar ovo, não foi para provar.
que eu sei fritar ovo? Foi porque eu adoro um arroz, feijão e ovo frito, com aquela geminha meio mole. E às vezes eu queria comer isso, e eu estava sozinha, falando, não, peraí, eu não vou comer ovo, porque eu tô sozinha. Ah, não, eu vou ter que inventar um jeito. Nem que eu vá usar uma frigideira, um prato, 2 espátulas. Eu fui. E hoje eu sei fritar ovo. Então, assim, hoje eu faço as coisas para mim. Então, eu ando sozinha quando eu quero. Pego o ônibus quando eu preciso. Ah, gente, se eu puder ir no carro com ar-condicionado, de carona com uma amiga ou com a minha mãe, vocês acham que eu vou de ônibus para provar que eu sei ir sozinha, mas eu não vou mesmo. Sabe? Vou de carro. Né? Pra que eu vou, sabe? Mas se fosse há 20 anos atrás, se a minha mãe falasse, deixa que eu te levo. Não! Eu vou sozinha! Né? Mas hoje, imagina, se eu tiver uma caroninha esperta, ó, bora que eu vou com a carona, sabe? Então, assim, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. A Lisandra está aqui falando, querendo te fazer uma pergunta, né? Eu gostaria de perguntar para a Juliana sobre o atendimento para cegos em shoppings e supermercados, no caso de estacionamento, que ela está perguntando. Bom, não sei exatamente assim, na questão do estacionamento, quando eu vou ao shopping com o meu esposo, é claro que a gente para ali na vaga reservada para as pessoas com deficiência, que muitas vezes estão ocupadas por quem não é e quem não precisa, né? Mas isso não vem ao caso agora. Não vamos meter mais agora nessas pessoas, pelo menos não agora. Mas eu paro ali e estou acompanhada dele, então tudo bem. Quando eu estou de Uber, vou sozinha, ou enfim, eu peço para o rapaz do Uber me deixar na porta do shopping, eu peço a gentileza, né, para que ele desça comigo e me deixe ali na entrada, e ali eu já tento requisitar um funcionário para ele me acompanhar. E eu tenho algumas pessoas que fazem Uber, que são pessoas que eu já conheço, né? Quando não dá, tudo bem, quando elas não estão disponíveis. Mas quando elas estão, é muito legal, que daí eu já peço para me ajudar, já inclusive peço para me ajudar a achar um funcionário. É dessa forma que eu faço. Não sei se é isso que ela queria saber. Eu imagino que sim. Tem uma outra pergunta aqui para você. Tá sentindo aqui que as perguntas estão aparecendo aí? Tô amando isso. Adoro quando as pessoas perguntam, são participativas com a gente. A Betânia, profissional organizer, está perguntando aqui qual a sua maior dificuldade em organizar? Vocês vão dar risada. Já deixa agora. Não sei nem o que é. A minha maior dificuldade em organizar, eu acho que assim, eu sou tão organizada que aqui em casa isso já virou piada comigo, né? Gente, eu sou campeã em perder chinelo e celular. Por quê? Eu sinto muito calor nos meus pés. Então eu tô de chinelo, às vezes me dá aquele negócio, vai me dando aquele calor no pé e eu vou ficando nervosa, daí eu largo na cozinha, né? Num cantinho. Daí quando o pé começa a esfriar, eu já enjoei de ficar descalçando. Onde que eu pus meu chinelo, gente? Só que assim, já tem uns pontos estratégicos, mas até na minha bagunça eu sou organizada. Porque assim, já tem uns pontos estratégicos de eu deixar os chinelos, é nos cantos. Então assim, ou é no canto da cozinha, ou é no canto da área de serviço, ou é no canto do corredor, mas às vezes eu esqueço em que canto eu deixei. Né? É um achados e perdidos a sua desorganização, né? E o celular, Jesus, que eu vivo perdendo o meu celular. Eu já achei ele dentro da geladeira, já achei ele dentro do guarda-roupa do meu filho. Porque assim, às vezes eu tô conversando com alguém e falo, vou apoiar o celular aqui, né? Tô dobrando as roupas ali, e daí eu apoio o celular e vou, isso ok, vou fazendo. Aí eu desligo e continuo dobrando a roupa. Só que daí eu fecho a porta do armário e largo o celular lá dentro. É nesse apoio então, assim, aí que ele faz morada eterna seu celular nos locais, né, aí da tua casa. Mas assim, eu acho que a minha maior dificuldade é essa, porque, eu acho às vezes até que eu tenho um pouco de toque, porque... e eu tenho uma cachorrinha que ela quebra as minhas pernas, né?
porque eu gosto de ser organizada até com os brinquedos do pobre do animal. Então, eu ponho tudo num cantinho e ela vai espalhando. E aí eu falo, Nina, você fez bagunça! E ela vai espalhando. Mas assim, eu não sei dizer qual dificuldade eu tenho com organização, fora essas aí, assim. Olha só, as pessoas estão amando aqui a participação, estão dizendo que você é linda. A Lu está aqui presente, está falando aqui também que informar, né, sobre acessibilidade, esse bate-papo que a gente está tendo aqui é importante. A Luciana Braga, ela está aqui, ela é psicóloga e ela também trabalha num projeto super bacana que a gente tem aí, que é o Pensar Acessível. Quem quiser depois acompanha lá. Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Está todo mundo mandando beijo, dizendo que essa sua participação realmente foi muito está sendo muito esclarecedora para nós. Né? A gente costuma falar que essas lives que a gente tem com pessoas com deficiência são aulas que a gente tem, né? Que a gente sempre tira ensinamentos e reflexões que a gente leva para a vida, assim, né? E você tocou em pontos muito importantes aí, que é a questão da acessibilidade atitudinal. A gente pôde fazer e nunca conseguiu fazer essa comparação de tempos passados com os tempos atuais. Porque você fala Sim. muito, é uma percepção sua que a gente muitas vezes não para refletir sobre isso, né? Muito importante mesmo. Eu tinha várias perguntas para te fazer, mas estou com medo dessa live ficar muito, muito extensa, mas tem uma aqui que eu queria muito te perguntar, assim, que tipo de ações você considera importante para que haja uma troca entre consumidor e fabricante, prestadores de serviço, assim? Bom, em primeiro lugar, eu acho que toda empresa que pensa em desenvolver algo para pessoas com deficiência é que ele sempre tenha vamos dizer, um beta tester, né? Então, assim, que ele tenha a participação da pessoa com deficiência na elaboração desses produtos. Inclusive, me coloco à disposição, Uhum. né, para testar e para ajudar. Eu acho que eu tenho um sonho, e eu acredito até que vocês da Conceito, junto com a Patrícia, que a gente está tentando, eu e a Patrícia, né, montar algo assim, até que nós pudéssemos trabalhar em conjunto com vocês, Uhum. de estar indo nas empresas, indo nos lugares para ajudar esses lugares a se tornarem mais acessíveis, fazer projetos de organização mesmo na casa das pessoas, para que eu vá com a minha experiência junto com uma personal organizer e fale, olha, essa ideia é assim, eu faço isso, para mim é melhor assim. Porque eu acho que a participação da pessoa com deficiência é fundamental para você desenvolver algo que é para ela. Uhum. E eu acho que, assim, uma coisa muito importante a ser dito, quando se tem algo feito para pessoas com deficiência, muitas vezes o custo disso é muito alto. Sim. Então, por exemplo, se você vê o preço de uma impressora Braille e o preço de uma impressora comum, é gritante a diferença. Sim. Se você vê o preço de sei lá, um termômetro que fala e um termômetro comum, muitas vezes o preço é muito mais alto. Se você comprar produtos que são específicos, que tem muita coisa já feita específica, geralmente o custo é muito alto. Então, as pessoas não conseguem muitas vezes ter acesso a isso, né? Exatamente. Então, que as empresas possam pensar que não dá para uma pessoa ter aquilo se o preço não for acessível, se as pessoas não puderem comprar. Que eu acho que é uma das barreiras que fica bem marcante. Por exemplo, nós temos uma tecnologia chamada linha Braille, que ela possibilita que eu leia livros, que eu faça várias coisas, em vez de ficar ouvindo o celular falar, eu vou ler ali em Braille. Uhum. Mas uma linha Braille boa custa 20 mil reais. Então, assim, como que eu vou ter uma linha Braille? Muito caro. Eu tenho sonho de ter uma linha Braille, mas como que eu vou ter isso? Não tenho dinheiro para comprar. Então, assim, então é isso, né? Que essas coisas pudessem ser mais baratas para que as pessoas pudessem ter acesso.
Sim, a gente fala E muito sobre isso também, principalmente na questão da organização, né? Que quando as pessoas veem que o nosso trabalho é específico, né? É voltado, mas específico não, mas mais voltado para a pessoa com deficiência, ela já pensa, então é muito mais caro. Não, a gente quer realmente fazer com que seja para todos, então o valor para uma pessoa que não tenha deficiência, a que tenha deficiência vai pagar o mesmo, sabe? É um consumidor como outro qualquer, ele só tem necessidades específicas, né? Então a gente mesmo porque o que vocês fazem na casa da pessoa ou numa empresa não é nada, porque assim, muitas empresas às vezes até deixam de contratar porque acha que, nossa, para receber um deficiente visual eu vou ter que fazer um. Gente, não é assim, E né? assim, é o que a Basta ter um gente leitor fala, de assim, se tela. você propõe adaptações, como a Patrícia fez aí com você, né? Você propõe adaptações que vão fazer a diferença na vida daquela pessoa. E muitas vezes você só usou um pouco da sua criatividade. Né? Você não vai precisar gastar rios de dinheiro para deixar um ambiente adaptado, né? Você vai usar os recursos que ela tem e fazer o melhor com o que você tem, né? Exato, é que nem essa questão dos eletros, né? Sim, Eu simplesmente comprei um tubinho de cola que não custou nem, sei lá, R$ 15, sei lá, nem lembro mais, e eu consigo adaptar várias coisas com isso. imagina o Então, que uma assim, não é empresa não nada. poderia fazer se tivesse mais boa vontade, né? É até. Eu acho que, eu não sei o alcance que a gente está tendo no momento com essa live, mas a Três Corações, eles começaram a fazer as caixinhas das cápsulas de café com braille. Uhum. Inclusive, eu fiquei sabendo há pouco tempo que eu comprei, né, a caixinha, e eu tô para mandar um e-mail, enfim, bater um papo com eles para fazer um elogio, porque assim, tudo devia ser assim? Deveria. Uhum. Mas como não é, quando alguém faz, eu acho que a gente tem que valorizar, Sim, né? Porque exatamente. assim, é muito chato, por exemplo, eu querer tomar um cappuccino e pegar um café para tomar, né, gente? É muito desagradável. Então, assim, nossa, eu tô me achando com as caixinhas em braille agora, sabe? Não preciso mais ficar acionando o Be My Eyes. Tudo bem que o Be My Eyes é show de bola, né? Mas assim, nossa, é muito gostoso eu ir lá no armário, abrir e falar, não, hoje eu quero cappuccino, hoje eu quero café, e enfim, É o que a né? gente Ter fala, essa a autonomia. acessibilidade também é te dar a opção de escolha, né? Não é simplesmente aceitar. Exato. Você pode escolher o que você vai consumir e você só faz isso se você tiver acessibilidade, né? Claro, é fundamental. Então, assim, a gente precisa valorizar quem faz e incentivar quem não faz, né? Perfeito isso. Juliana, a nossa live está chegando ao fim. Eu nem sei Ai, que como te pena. agradecer. Eu queria fazer um agradecimento especial aí para a Patrícia, que foi quem fez essa ponte maravilhosa aí. E dizer que com certeza a gente vai te convidar outras vezes para a gente bater mais esse papo esclarecedor, que eu acho que foi esclarecedor para nós e para quem nos acompanha. A live vai ficar gravada com certeza, porque eu quero que as pessoas que não puderam assistir agora, elas vão com certeza assistir depois e eu espero que ela tenha um alcance muito maior, assim, sabe? Essa é a nossa proposta, é sempre divulgar pessoas que vão trazer experiências que mudem nossa vida. E a tua experiência, com certeza, deixou a gente mais inteligente, passou uma noite agradável e divertida aqui, tendo esse bate-papo com você. Queria que você se despedisse aí das pessoas, que você deixasse seu recadinho aí pra gente. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria também de agradecer o convite de vocês e agradecer a Patrícia, realmente, porque ela fez essa ponte entre nós. Dizer que é uma pena que está acabando a live. E assim, eu acho que o fundamental e mais importante em tudo isso é a empatia. Que as pessoas possam cada vez mais desenvolver essa empatia, porque só tendo empatia é que nós vamos ter um mundo mais acessível não só para mim, mas para todos. E que as pessoas consigam entender que atender e respeitar as diferenças é que vai tornar todos nós iguais, né? Que vai tornar, colocar todos nós em patamar de igualdade. Enquanto as diferenças não forem respeitadas e não forem atendidas, tem sempre alguém perdendo, né, nas relações. Então, acho que é isso.
Depois dessa aula maravilhosa, essa fala aí que eu vou levar para a vida, a gente encerra aqui. Queria muito agradecer você mais uma vez, agradecer as pessoas que estão aí com você nos bastidores, que a gente ouviu umas risadas, uma participação tímida aí, mas muito obrigada, de verdade. Tá bom? Eu espero que você... Queria agradecer a você que ficou aqui até o final da live, acompanhando com a gente. Compartilhe essa live para que outras pessoas também possam ter conhecimento de tudo isso, tá bom? Muito obrigada de coração, Juliana. A gente vai se falando ainda. A gente vai se falar muito ainda pela vida, né? Mas obrigada por você. Obrigada. Um beijo. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.